Fala galera, beleza? Tô aqui para conversar um pouquinho mais de biologia para você, seguindo esse bate-papo bem caseiro, bem intimista que a gente está fazendo mesmo, né? Os vídeos vão assim, sem edição, sem nada. A ideia é trocar uma ideia como se a gente estivesse conversando mesmo de biologia, tá? A edição deixa para a galera aí que é profissional da área. Gente, a grande sacada que a gente pode pensar é o seguinte, tá? Estima-se que existam em torno de 5 a 30 milhões de espécies vivendo no nosso planeta. E desses 5 a 30 milhões de espécies, apenas em torno de 1,7 milhões já foi devidamente descrita, conhecida, já foi muito bem observada pela comunidade científica, tá? E essa absurda biodiversidade, ela ocorre em diversos aspectos, sejam eles comportamentais, morfológicos, fisiológicos, tá? Mas apesar dessa grande variedade de aspectos, existe algo que de certa forma é comum a todas as formas de vida, a todas as estruturas, né? Ou seja, a configuração molecular, tá? Uma vez que a gente tem aquelas regras da bioquímica, elas são válidas para todas as formas vivas, tá? E nisso se encontra também uma ramificação aí que a gente pode chamar de citologia, tá? A presença de célula, né? A célula é o objeto de estudo da citologia, que a gente vai falar um pouquinho mais. A presença da célula, ela é fundamental para a vida. Ela é, na verdade, a base da vida. Por isso que, apesar dessa grande biodiversidade de formas, de funcionamentos, de comportamentos, tem ali uma essência comum a todos nós, seres vivos, que é a nossa célula e as nossas estruturas moleculares, tá, gurizada? Então vamos falar um pouquinho sobre citologia hoje aí, tá? Na verdade, vou lançar vários vídeos falando de citologia, tá? Para eles não ficarem tão longos. Hoje é o primeiro, então um vídeo mais introdutório, falando sobre um pouco mais do histórico da citologia, tá? A descoberta da célula, ela é acreditada a um pesquisador inglês chamado Robert Hooke, tá? Em 1655. Essa é geralmente aparece em provas de vestibular como enunciados de questões de citologia, essa historinha, tá? O Hooke, na verdade, ele chegou à descoberta da célula analisando uma delgada fatia de cortiça, né? Que, né, hoje em dia a gente sabe que é o tecido suberoso, né? É o suber, que é um tecido de revestimento de partes velhas de vegetais, né? Se utiliza muito a cortiça para fazer rolha, né? Pega lá um pedaço da corticeira, da casca, né? Do suber, da corticeira, né? E lixa ele e ali tem a rolha que utiliza muito para botar em garrafões de vinho e tal. O Hooke, ele analisou no seu microscópio rudimentar lá uma delgada fatia da rolha, da cortiça, e chegou à descoberta da célula, tá? Na verdade, o Hooke, ele verificou que existia a presença de uma estrutura bastante porosa, né, dotada de várias cavidades, como se fosse um favo de mel, né, no estudo dessa cortiça. Lembrando sempre, é importante a gente se ligar que a grande intenção do Hooke não era, na verdade, descobrir a célula. É óbvio, a grande intenção dele ao estudar no microscópio a cortiça era tentar entender as propriedades de leveza, de flexibilidade e de compressibilidade. E, evidentemente, buscando isso, ele chega na descoberta da célula, tá? Também outra verdade importante da gente se ligar aqui é que o Hooke observou não foram as células, tá? De fato, tá? Mas foram o que a gente chama de arcabouços correspondentes às paredes celulares do tecido vegetal morto. Então, na verdade, foi isso. Ele observou ali as paredes celulares mortas do vegetal. E aí, esses arcabouços, eles apareciam como se fossem pequenos espaços vazios, tá? O que o Hooke chamou em latim de célula, né? A célula do latim é o diminutivo de cella, que literalmente significa espaço vazio ou pequeno compartimento, tá, gente? Posteriormente, o Hooke observou células vivas também e percebeu que elas não eram vazias, tá? Mas, obviamente, o termo célula já tinha ficado consagrado pelo uso e se manteve até hoje, tá? Então, para resumir essa parte inicial, o Hooke observou lá a cortiça, né, o tecido suberoso, que é um tecido vegetal morto, e ele observou pequenos espaços em branco, espaços vazios, né, que eram, na verdade,
os arcabouços das paredes celulares mortas dos vegetais, mas que ele acabou chamando de célula e isso perpetua até hoje a nomenclatura. Óbvio que a célula que a gente chama hoje em dia é uma estrutura diferente, tá? Mas o nome célula, ele segue aí sempre, tá bom? Avançando no tempo, em 1674, o holandês Anthony van Leeuwenhoek, ele verificou pela primeira vez a existência de células isoladas, células que viviam livres, sozinhas, né? E isso fez com que ele ganhasse aí uma grande honra de ser conhecido como o fundador da microbiologia, né? Porque, evidentemente, ele foi o primeiro cara, o primeiro cientista a descrever os micro-organismos, que eram essas células isoladas, né? Os indivíduos que hoje a gente chama de unicelulares, tá? Além disso, Leeuwenhoek também tem várias importâncias científicas, tá? Mas uma outra importância também para a citologia, basicamente, do Leeuwenhoek, é que ele também, além de descrever os micro-organismos, ele conseguiu observar internamente essas células com microscópios mais elaborados, e ele foi um dos primeiros cientistas, né, talvez o mais conhecido à época, por isso mais valorosa a sua informação, a falar que as células de fato não eram vazias, mas que existia uma pequena organização interna. E essa organização interna foi o que ele descreveu como organelas. Óbvio que ele não listou organela por organela, né, falando lá retículo rugoso, retículo liso, complexo de Golgi e tal, as suas funções. Mas ele foi o primeiro cara que falou, existe uma organização dentro da célula e essa organização celular que tem um tipo de funcionamento, eu vou chamar de organelas. Então, uma grande importância também do Leeuwenhoek aí para o estudo da citologia, tá? Vamos avançando, gente. A gente vai lá para 1832, né, um cara chamado de Robert Brown, fundamental para o desenvolvimento posterior da citologia, a descoberta dele até hoje. O Robert Brown, em 1832, ele foi o primeiro cara a descrever a presença de um núcleo celular. Nossa, gente, a partir do momento que eu descrevo a presença de um núcleo celular, né, os avanços da citologia não param, né? O núcleo a gente estuda absurdamente até hoje. Então foi uma descoberta muito importante. E além de descobrir o núcleo, não vou falar muito sobre ele agora, a gente vai ter um vídeo sobre o núcleo, legal a gente pensar também que o Robert Brown, ele é um dos primeiros caras a descrever que existe uma certa substância gelatinosa, né, um gel coloidal formado por uma combinação primordial de água, proteínas e sais minerais, com uma capacidade de condução elétrica e, portanto, uma capacidade metabólica dentro da célula. Ou seja, ele fala que existe uma substância interna na célula com capacidade de conduzir metabolismo. Ele chama essa substância, esse gel, de protoplasma. Isso muda o conceito celular, né? Porque a gente tinha antes uma ideia de uma célula sendo algo vazio, depois ele no Leeuwenhoek uma pequena estruturinha funcional, uma pequena organização, e agora com Robert Brown a gente passa a dizer que a célula ela é uma massa protoplasmática revestida por uma membrana contendo um núcleo. Interessante, é um grande avanço. Esse protoplasma, né, esse gel coloidal interno na célula, depois o próprio Robert Brown divide em dois, né? Ele fala que o protoplasma que existe externamente, circundando o núcleo, ele é chamado de citoplasma, e o protoplasma internamente ao núcleo, ele é chamado de carioplasma. Depois a gente chama de cariolinfa, né? Tem toda aquela variação de nomenclatura posterior que a gente vai estudar quando falar sobre especificamente cada estrutura celular. Hoje é só um levantamento histórico sobre tudo, tá, gurizada? Depois, avançando um pouquinho, em 1838, tá, um botânico alemão chamado de Matthias Schleiden, ele postula que todos os vegetais são formados por célula. Um ano depois, 1839, o zoólogo também alemão, chamado de Theodor Schwann, ele postula que todos os animais são formados por célula. E aí a gente tem uma extrapolação desses dois conceitos, dizendo que todos os seres vivos são formados por célula. E aí isso tem a premissa básica da teoria celular, né? Já que a célula ela forma todos os seres vivos, a célula ela passa a ser considerada como a unidade básica da vida. E sendo a unidade básica da vida, ela vai ser a unidade morfológica, fisiológica
de todos os seres vivos. Ela molda as formas e ela molda o funcionamento, a estrutura, a morfologia, a função, a fisiologia, certo? E aí a gente tem aí uma base da teoria celular moderna. Já que a gente fala que todos os seres vivos são formados por célula, que a célula é a unidade básica da vida, a gente sabe que a vida precisa perpetuar. E para a vida perpetuar, precisa de reprodução. E aí vem aquela grande dúvida, né? Se a célula é a unidade básica da vida, a célula consegue fazer reprodução? Se segundo Levenhek eu tenho micro-organismos, são indivíduos formados por uma única célula, né, os unicelulares, sabe que eles fazem reprodução celular? E aí vem um cara em 1855 chamado de Rudolf Virchow, que amplia a teoria celular postulando um aforismo, né, dizendo assim em latim, ó, omni cellula e célula. Ou seja, toda célula provém de uma outra célula pré-existente a ela. Essa foi a grande questão, tá? Uma célula vai formar uma outra célula e se eu estou formando uma outra célula, evidentemente eu estou fazendo uma reprodução celular. E aí a gente pode ir finalizando, né, dizendo que se eu tenho que formar uma célula a partir de outra pré-existente, se eu tenho uma reprodução celular, como vai acontecer essa reprodução celular? E aí vem aqui o último carinha da nossa história, em 1880, Walter Fleming, ele descreve todos os processos de reprodução celular a partir de divisões celulares, que a gente chama de mitose, né? E aí ele descreve detalhadamente, passo a passo, né? A prófase, metáfase, anáfase, telófase, que vai acontecer para essa mitose, se for um caso de reprodução celular para crescimento, regeneração, e a meiose, né, para a formação de gametas. Tá, gente? Então isso é um breve histórico aí sobre, né, desde a origem da célula do Robert Hooke até as divisões celulares aqui do Walter Fleming, passando um por um dos cientistas mais importantes em termos de vestibular, em termos... Aí, deu treta aqui, caiu, voltei, tá? É caseiro, né, gente? É caseiro. Teve buzina, teve panelaço, teve tudo aqui na hora do meu vídeo, tá? Mas essa é a moral. Passando por tudo. Finalizando, teoria celular moderna, ó, a célula é a unidade morfológica e fisiológica de todo ser vivo, portanto, unidade básica da vida. Para que eu seja um ser vivo, eu necessito a presença de célula em meu organismo ou ser a própria célula. Valeu, gente! Bons estudos, se puxem nessa quarenteninha aí, que quando a gente voltar, vai voltar com tudo, tá? Beijos, muita paz no coração e até mais!